pastor Washington me entregou aqui uma relação de novos membros que vão ser recebidos hoje na membresia da igreja. Para a honra e glória do Senhor, a nossa igreja, ela tem crescido. Toda semana quase nós temos apresentado novos membros nessa igreja, para a honra e glória do Senhor. Isso significa que o trabalho tem sido feito corretamente, feito na presença do Senhor, na direção do Senhor. Eu gostaria de chamar aqui à frente, gostaria de chamar o pastor Deraldo e o pastor Washington para estar recebendo essas pessoas aqui na frente. É Vanaí dos Santos. Cadê o Vanaí dos Santos? Irani Gonçalves, Edson Geraldo, Marilene Dias, Keila Silva e Arthur. Irmãos, louvado seja o Deus por cada vida aqui à frente. Eu quero dizer para cada uma dessas pessoas que a partir de hoje vocês fazem parte dessa família, a família IBNJ. Para nós é um motivo de muita alegria ter vocês conosco. Se vocês estão aqui, porque vocês foram atraídos pelo Espírito Santo de Deus. Vocês foram atraídos pela presença do Senhor. E sabemos que vocês vão nos ajudar no crescimento dessa obra, porque a obra precisa de pessoas que coloquem a mão no arado. E que vocês, a partir de hoje, têm o direito de, numa Assembleia Geral, de votar, na Assembleia Geral de dar a sua opinião, não só na Assembleia Geral, no dia a dia, procurar o seu pastor, ver algo que não está andando de acordo com que a sua visão, o pastor vai ver e vai te explicar se realmente procede ou não. Então, que a igreja, como família, receba vocês com uma salva de palmas nessa noite. Glórias a Deus. Pode retornar a seus lugares. As pessoas que nos visitam nessa noite, que tem muitas, pode se sentar, fique à vontade. Tem muitas pessoas que nos visitam nessa noite. Eu vi aqui o Juninho, um grande amigo meu, tem uns 20 anos que eu conheço. E mais pessoas aqui que eu estou vendo, que eu conheço de vista. Mas o Juninho, assim, eu tenho uma relação, um estreito de amizade, porque uma pessoa que eu conheci em Vitória, assim, por destino, né? O destino, lá na oficina de moto, e ali eu comecei a ter uma amizade com ele, e toda vez que eu procuro, ele tem um coração muito bom. Um dia eu fui na casa dele, minha esposa estava junto, a gente conversando, eu falei, rapaz, eu estou precisando de um projetor para a salinha das crianças, e é caro. Ele falou, tem um aqui, ó, vamos pegar agora. E eu passei a mão naquele projetor e botei debaixo do braço, com muita alegria, porque a gente sabe que as pessoas hoje ainda têm um coração duro para ofertar algo na casa de Deus, devido aos falsos profetas, falsas pessoas que estão levando um evangelho de prosperidade, um evangelho de riqueza, mas não é o evangelho que nós pregamos aqui. Nós pregamos aqui um evangelho verdadeiro, que tem um compromisso com a palavra de Deus, é um evangelho que tem um compromisso com a sociedade. Antes de entrar na mensagem, eu gostaria de dar um breve testemunho. Eu não vim aqui para falar de mim, eu vim aqui para falar de Deus. Mas esse testemunho é para edificar a igreja do Senhor. Os irmãos têm notado que eu fiquei um período fora da igreja, assim, não fora da igreja, um período mais afastado. É um período que eu passei muito difícil da minha vida. As pessoas que são mais próximas a mim, me conhecem e sabem
Eu sou uma pessoa muito dinâmica, eu sou uma pessoa que quer resolver as coisas no imediato, no imediatismo. Então isso acaba nos sufocando, nos prejudicando. E começou em janeiro, eu comecei a sentir o peso da correria do dia a dia. Eu comecei a sentir o peso do meu trabalho. 5 anos que eu não tiro férias. Na igreja a gente trabalha muito também. Quando você quer trabalhar na igreja, quando você se dispõe a servir a obra de Deus, não é fácil, você trabalha muito. E eu comecei a sentir um peso, eu comecei a sentir uma angústia, uma tristeza dentro de mim, que eu não sabia o que era. Aí eu resolvi fazer o quê? Que muitos crentes não fazem, eles acham que tudo é Deus que tem que resolver. Lógico que tudo é Deus, mas a gente precisa tomar uma decisão e uma iniciativa. Eu procurei um médico. Aí eu fui falando para aquela médica o que eu estava sentindo. Aí chegou no momento que eu falei: doutora, o que é isso que eu tenho? Ela virou para mim: isso é depressão. Eu falei: meu Deus, depressão. Eu falei: mas eu vou melhorar? Ela falou: vai. Eu falei: em nome de Jesus, eu vou melhorar. Aí ela passou um medicamento para mim, e eu comecei a tomar aquele medicamento e comecei a buscar mais de Deus. Porque quando você passa no deserto, quando você passa num momento difícil, é a hora que você começa a buscar mais de Deus. Você se aproxima de Deus numa intensidade tão grande. Aí você começa a buscar, e você começa a clamar. Minha esposa é testemunha, eu ficava dentro de casa assim, ó. Meu Deus, o que é isso? E ficava buscando, eu orava, não sentia desejo nenhum de vir à igreja, não sentia. Mas eu comecei: Senhor, eu preciso, a minha família precisa de mim, eu sou esteio, eu sou a coluna da minha casa, eu preciso, eu não posso retroceder, eu não tenho esse direito de retroceder, eu não vou, eu não posso. E comecei 6 meses, de janeiro, foi julho, se eu não me engano, mês passado. Aí teve uma reunião de líder onde eu me expressei, eu era o presidente da igreja. Aí eu conversei na reunião da Assembleia Geral que eu estaria passando a presidência da igreja. Mas assim, eu falei com a liderança e falei com a igreja que eu não tinha ouvido o Senhor falar comigo que eu tinha que entregar. Mas assim, a minha vontade, a minha carne falava que eu precisava entregar. Aí eu fui e entreguei. Com muita dor, com muita tristeza no meu coração. Porque eu estava sofrendo. Mas o Senhor me resgatou. Estou chorando aqui, não é de tristeza, é de alegria. Porque o meu pastor, ele confiou e acreditou em mim. Eu não estava no pecado, eu estava em casa orando. Porque quem já teve depressão sabe que você quer ficar isolado, você quer se isolar. E eu me isolei. Eu não queria ver ninguém na minha frente. Mas a igreja começou a orar por mim. O meu pastor foi lá na minha casa e falou: Fabiano, nós precisamos de você lá. O que eu quero dizer aqui não é assim para mim, eu estou dizendo para você que tem algo no seu casamento, na sua vida, que tem te impedido de caminhar na presença de Deus. Às vezes nós somos tão egoístas de não reconhecer as nossas fraquezas, de não reconhecer que somos dependentes de Deus. Eu passei a mais depender do Senhor. Então eu falo para você nesta noite: não desista. Mesmo que você não veja a luz no fim do túnel, mas se você passar com Jesus, você vai vencer. Meus irmãos, desde 2009, ou 2008, que eu não choro. Eu não sentia vontade de chorar, eu nunca tive um prazer nem de chorar. Eu sempre fui uma pessoa eu não chorava. Eu tentava, mas eu nunca consegui tirar para fora, de tanto que eu chorei num período da minha vida em 2009. Mais uma vez Deus me resgatou. Mas hoje nós vamos falar do amor de Cristo. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em João, no capítulo 8.
capítulo 8, no versículo 9, não, no versículo 11. Parece que eu estava adivinhando, trouxe até um papel toalha. Ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não o condeno, agora vá, abandone a sua vida de pecado. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, nesta noite nós estamos aqui, clamando ao Senhor, Pai, que o Senhor venha, Pai, falar em nossos corações através dessa palavra. Pai, que o nosso culto seja um culto agradável ao Senhor e não ao homem, não. Pai, que eu possa me esvaziar de mim, Senhor, para que o Senhor venha me usar, que o Senhor venha me fazer como um instrumento em Tuas mãos, Pai. Pai, nós chamamos e pedimos a Tua nuvem de graça, de glória nesta noite sobre essa igreja, sobre Colatina. Pai, que possamos entender que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, de toda adoração. Meu Deus, abençoe a cada família aqui desta noite. Senhor, pessoas que estão aqui com o coração quebrantado para receber a Tua palavra, com o coração contrito para ouvir, Pai querido, um conforto, porque sabemos que a Tua palavra, Pai, ela nos conduz à vida eterna, Senhor. A Tua palavra, Senhor, ela é viva. A Tua palavra, Pai, mesmo que nós tivemos presos a grilhões, ela é livre. Senhor, meu Deus, as pessoas que nos visitam nesta noite, que elas possam sentir a Tua presença, que elas possam sentir, meu Pai, o desejo, Senhor, de Te aceitar e se render aos Teus pés, porque, Senhor, não tem um lugar mais alto que podemos estar de que aos Teus pés. Pai, nesta noite nos colocamos, nos rendemos diante de Ti, diante dos Teus pés. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito pela essa igreja. Pai, a liderança dessa igreja. Pai, os nossos pastores que têm trabalhado, que têm se empenhado, meu Deus. Ah, Deus querido e Deus amado, eu me rendo nessa noite diante de Ti, para que o Senhor venha falar comigo, que o Senhor venha falar comigo nesta noite, e assim eu Te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, fique à vontade. Jesus, ele foi para o Monte das Oliveiras, ficou a noite toda ali conversando com o Pai. Ele foi se preparar para conversar com o Pai, para que no outro dia ele pudesse estar pronto para ministrar a palavra de quem o enviou. Aí você imagina se Jesus, o Filho de Deus, subia ao monte para orar, para conversar com o Senhor. Ele botou um modelo para que nós também pudéssemos fazer a mesma coisa. Estar preparado para as circunstâncias da vida, para que possamos estar preparados para tudo aquilo que venha tentar nos impedir de caminhar na presença do Senhor. E o diabo, ele é astuto. O diabo, ele tenta de todas as formas nos parar. E ao amanhecer, isso já no versículo 2, eu gostaria que todo mundo ficasse com as Bíblias abertas para acompanhar, porque eu fui lá no final do texto para a gente começar de novo. Versículo 2: ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Versículo 3: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-na ficar em pé diante de todos. E dissem a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena a apedrejá-la, a tal mulheres. E o Senhor o que diz? Olha o laço que eles estavam tentando armar para Jesus. Isso que eu quero dizer nesta noite. Cuidado com o que as pessoas vão perguntar para você, o que você vai responder, que pode ser um laço. Cuidado com o que as pessoas
andam falando e você fica respondendo. Porque as pessoas, como nós somos servos de Deus, como nós servimos a Deus, as pessoas, o inimigo de Deus, ele usa as pessoas para te confrontar, para te confundir e para atrair de você algo que não agrada a Deus. O 6, eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Isso também é um significado, meus irmãos, isso é um ato profético. 7, visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo de um a cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dela. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? E ninguém a condenou? Como já lemos: ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não te condeno. Agora vá e abandone a prática do pecado. Esse texto ele nos leva em vários ensinamentos. Primeiro, que nós não devemos ignorar o pecado. Nós não devemos ignorar o pecado, porque a graça, ela nos faz entender que somos pecadores. A graça, ela não veio para acabar com o pecado. Ela veio te dar um direito de arrependimento. O pecado, ele é tão horrível que criou nos homens uma consequência. Tem gente que tem mais medo da consequência do que do próprio pecado. Vocês já repararam? Muitas pessoas falam, eu mesmo já falei e falo muito, olha, às vezes o pecado ele é pequeno e a consequência é pequena. Tem pecado que, se você matar uma pessoa, a consequência dele vai ser muito maior, mas o pecado ele é o mesmo pecado, só muda a consequência. Então as pessoas estão tendo medo da consequência do pecado. E tem pessoas que não pecam por ter medo de pecar, mas você precisa não pecar para não magoar ao nosso Senhor. Você não tem que ter medo de pecar para que não venha recair sobre você a consequência, mas sim para não magoar o nosso Senhor e Salvador. E hoje em dia as pessoas, elas não estão entendendo o significado do pecado. Dentro da igreja mesmo, as pessoas não estão nem aí, às vezes, porque o pregador está falando, estão com uma conversa paralela, estão com a cabeça em outro lugar, mas o alvo aqui é Cristo Jesus. Nós precisamos entender que nós somos totalmente dependentes desse Cristo. E se nós queremos ter uma intimidade com Cristo, nós temos que nos afastar desse pecado. Nós temos que eliminar o pecado de nossas vidas. Não estou falando que você nunca vai pecar, mas se você pecar, você tem alguém que vai interceder por você. Mas isso não quer dizer que você deve pecar, que você pode pecar. Mas se, olha, tem um se, pecar, você tem um advogado. E na verdade esse advogado hoje, ele é Jesus, que tem rogado por nós diante de Deus. Mas vai chegar um dia que esse advogado vai ser promovido e vai ser o juiz. Se você entende na prática de... cadê a Cris? Está aí? Na parte de lei, hoje a Cris, ela é uma advogada. E ela defende várias pessoas. E nisso ela vai defendendo. Chega um dia que ela defendeu uma determinada pessoa, vamos supor a mim.
E ela vai chegar um dia que ela vai fazer um concurso, ela vai passar para juíza. Aí eu vou me deparar diante da Clísia. Aí a Clísia vai julgar o meu caso e vai me condenar. Eu vou falar: poxa, Clísia, todas as vezes você sempre conseguiu me tirar das... Mas ela falou assim: mas hoje eu não estou na função de sua advogada. Hoje eu estou na função de juíza. Então Jesus vai chegar num momento que ele vai ser o juiz. Então ele vai julgar. E ele vai falar: vinde a mim, bendito de meu Pai, se você andar conforme a palavra dele. Se você andar em pecado, ele vai falar: afastai de mim, Satanás, que eu não vos conheço. O que você quer ouvir de Jesus? Vinde a mim, né? Mas esse vinde a mim, nós precisamos de abrir mão de muitas coisas de nossas vidas que não agrada a Deus, que agrada a nossa carne. Tem coisas que, como Paulo dizia, né? As coisas que eu faço, que eu não faço, que eu não quero eu faço, mas a que eu faço eu não quero. Então isso é da carne, mas nós devemos lutar contra isso. Nós devemos lutar contra o desejo da carne. Nós precisamos buscar o direito da salvação que nos foi dado através de Jesus naquela cruz. Se você permanecer no pecado, você é filho do diabo. Infelizmente, eu vou ter que falar. Quem permanece no pecado, ele é filho do diabo. E você está negando Jesus, você está pisando no sangue de Jesus que foi derramado ali naquela cruz do Calvário. É forte a palavra, é dura, mas é necessário ouvir. Jesus, ele teve um momento ali de reflexão. Ele parou para escrever ali, ele começou a escrever naquela terra, naquela areia. Mais à frente eu vou dizer qual é o significado. E ele sentado escrevendo, e ali os fariseus perturbando ele: o que você fala? Acusando, né? O Maria vai com as outras: fala o que devemos fazer. Eles queriam pegar Jesus. Se Jesus dissesse: apedreje, aí ele fala: você está indo contra a lei de Roma. E o amor que você tem pregado? Você não tem pregado tanto o amor? E se Jesus falasse: libere ela, eles iam falar que ele estava indo contra a lei de Moisés. Se você for lá em João, no capítulo 1, versículo 7, vai dizer o seguinte, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça, a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Quando Moisés foi no monte, que Deus escreveu nas tábuas a lei, que quando Moisés desceu do monte, que ali ele viu o povo rebelde, o povo fazendo tudo aquilo que não era para fazer, até o seu próprio irmão Arão, fizeram um bezerro de ouro. Moisés se irou e quebrou as tábuas. Sabe o que Deus falou para ele? Você vai, arruma novas pedras e leva. Eu não vou te dar mais não. Você leva, que eu vou escrever novamente. Deus escreveu com o seu próprio dedo. E essa lei, na época de Moisés, foi uma lei porque, igual aqui no caso, está falando que levou uma mulher, mas se você for em Levítico 20:10, vai dizer que era para ser levado os dois. Não só a mulher, mas os dois. Eles tentaram de todas as formas, então eles já estavam ali planejando essa armadilha para Jesus. Mas eles não sabiam que Jesus era a palavra, que Jesus tinha escrito a palavra. Jesus estava com Deus quando ele escreveu na tábua de Moisés, nas pedras. E esse Jesus começou a refletir, falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não pecou hoje? Aí levou os mais velhos, que tenham mais experiência de vida. Acho que eles se sentiram envergonhados. Que vergonha, o que eu estou fazendo aqui? Eles começaram a sair dos mais velhos para os mais novos, soltaram as pedras e foram embora.
E dentro desse texto, o que o pecado fez? O pecado, ele atrapalhou o culto de Jesus. Quando aquela mulher foi levada ali, Jesus estava ensinando a palavra de Deus. Então, aquela mulher chegou ali, eles atrapalharam o culto. Muitas pessoas vêm para a igreja, chegam em casa e falam que o culto não fluiu. É porque você atrapalhou o culto. Não é o pregador, não é Deus. Você atrapalhou o culto. Você não confessou os seus pecados diante de Deus. Então, aquela mulher, ela atrapalhou o culto através do pecado. E Jesus, preparado, cheio do poder de Deus, cheio do poder de Deus, então ele teve a sabedoria, porque Jesus ali, ele estava, é o verbo que se fez carne, o Espírito que se fez carne. Então Jesus, ele estava vivendo ali como um homem. Como eu comecei aqui o meu testemunho, Jesus disse: eu venci o mundo. Então, se ele venceu, ele nos deu um exemplo que nós também podemos vencer este mundo. E os mestres da lei chamaram Jesus de mestre. Mestre, qualquer um pode ser mestre. Mestre de uma faculdade. Mas essa mulher, ela falou assim: não, Senhor. Ela o chamou de Senhor. Ela se colocou diante do senhorio do Senhor. E quando você se coloca diante do senhorio do Senhor, se Ele fala vai, você vai. Se Ele fala vem, você vem. Se Ele fala se prostra, você se prostra. Então nós precisamos ficar debaixo do senhorio do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Se o Espírito Santo está fazendo você entender, você vai entender que isso é maravilhoso. O senhorio, Deus tem que ser o Senhor, o centro das nossas vidas. E a partir do momento que eu passei a colocar o Senhor no centro da minha vida começou a mudar. Ela foi mudando. Aqui eu me converti nessa igreja, porque eu estou falando de novo para os visitantes, mas os irmãos já sabem. Aqui eu aceitei Jesus, aqui eu me batizei, aqui eu me tornei diácono, presbítero e hoje eu evangelista, para a honra e glória do Senhor. Então aqui eu vivi tudo. Se alguém me perguntar como que é em outra igreja, eu não sei te falar, porque se alguém me convidar para me ir na igreja dele, no dia que tiver culto na minha igreja, eu não vou. Não vou porque eu tenho um compromisso com o meu pastor e com a minha igreja. Eu tenho um compromisso com essa igreja. Então, Deus, ele age dessa forma. Ele começa a nos dizer que nós precisamos a cada dia mais a nos render e viver longe do pecado. Porque o pecado, ele é o seguinte: ele começa a nos encurralar. Ele vai te encurralando, como você vai encurralando um animal num canto para pegar ele. E o pecado, ele é assim. Ele começa a te colocar numa posição que você, ou você rende, ou você se rende. Então você tem duas opções. Se você estiver em Cristo, você vai render. Se fugir. Esse copo, todos estão vendo, ele está cheio de quê? De água, né? Água. E eu te pergunto nessa noite, você está cheio de quê? Cheio do Espírito Santo de Deus? Cheio da mágoa? Cheio da tristeza? Da angústia? O que eu quero dizer para você nessa noite é que se as pessoas que estão cheias do Espírito Santo de Deus, não quer dizer que tem que só falar em línguas. Ela tem que parar a sua própria língua. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é só falar em língua. Ela tem que segurar a sua língua na boca. E eu tenho todo dia conversado com Deus: Senhor, se eu falar algo que não te agrada,
me ajuda que o Espírito Santo venha na hora me falar que isso não te agradou. E na verdade, quando Paulo fala aquilo ali, que as coisas que ele não queria ele fazia, isso é verdade. Às vezes a gente acaba de falar e bate um arrependimento na hora. Por quê? Não pensamos antes de falar. Como Jesus ali, ele parou e pensou. Jesus, ele tinha a palavra pronta, a resposta pronta, mas ele nos mostra que nós precisamos parar e pensar antes de responder algo para alguém. E quando Jesus, ele, agora já colocando na parte de escrevendo na areia, o que Jesus está fazendo? Ele está escrevendo e está dizendo: os seus pecados não passam por despercebidos, mas diante do seu arrependimento eu apago. A partir de quando você se arrepende do seu pecado, ele apaga. Os seus pecados são perdoados mediante a graça de Jesus Cristo. Jesus, ele nos ensinou tantas coisas. Ele se tornou pecado, mas não pecador. O pecado que estava sobre nós se recaiu sobre Jesus. As nossas iniquidades sobrecaíram sobre Jesus. E Jesus suportou tudo aquilo por mim e por você. Agora às vezes as pessoas olham para a cruz, a Jesus lá na cruz, as pessoas começam a chorar, começam a ter aquela tristeza, mas não, Jesus, ele veio para isso. Ele não veio para que nós tivéssemos pena dele, ele veio para cumprir o que o Pai mandou. Ele veio para cumprir. Vamos pôr ali, tá, o banco, 3 cadeiras, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí Deus fala: meu filho, eu tenho uma missão para você. Você vai descer, você vai largar a tua glória e vai descer por amor àqueles pecadores, por amor àquelas pessoas que me rejeitam tanto. Jesus, um filho obediente, falou: sim, eu vou, e vou pagar esse preço. Chegou um momento que Jesus, diante de tanta dor e tanta angústia, ele falou: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas no mesmo momento ele falou assim: não, mas que seja cumprida a tua palavra. Às vezes nós perguntamos e temos várias dúvidas que a Bíblia não responde, e depois, o que essa mulher fez? Isso aí você vai saber o dia que você for salvo, o dia que você estiver no céu. Aí você vai ter a oportunidade de perguntar a Jesus: Jesus, o que você conversou com Deus lá no monte? Jesus, como que foi naqueles momentos que não relata na Bíblia? Jesus, como é que foi antes? Meu irmão, não procura coisas que não estão na Bíblia, porque se não está na Bíblia, porque não foi revelada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Procura aprender o que está aqui dentro da Bíblia, da palavra de Deus, porque a Bíblia ela é viva. E o Espírito Santo de Deus, diz ali em João, que o Espírito Santo de Deus, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando Jesus subiu, ele falou: eu vou, mas eu vou deixar um consolador. Eu vou deixar alguém que vai cuidar de você, alguém que vai zelar de você. Mas nós precisamos fazer o quê? Tem um hino que canta: vem fazer morada. Eu vejo pessoas cantando que se o meu coração não ser para ser, que me mate. Olha o que você está falando. Olha o que nós estamos falando. Nós estamos pedindo para o Senhor mandar fogo consumidor. Fogo consumidor. Nós temos que pedir: Senhor, me refina como ouro, para que eu possa sair fino e a impureza ficar para trás. Você tem que pedir a Deus: Pai, me dê um fogo que me dê a pureza do ouro, que as coisas velhas ficam para trás. Eu vi um pregador falando que quando a Bíblia é nova, porque a sua vida é velha, e quando a Bíblia é velha, é porque a sua vida é nova. Isso é a pura verdade. Então nós precisamos meditar na palavra de Deus.
Você precisa conversar com Deus. Você precisa de entrar lá em Mateus 6,6 diz: entra no teu quarto, fecha a porta e converse com o Pai em secreto, que em secreto Ele te compensará. Você tem feito isso? Tem pessoas que têm uma vida muito corrida, às vezes não tem um tempo para ler. E eu conversei com Deus esses dias, eu falei: Senhor, às vezes eu não leio muito, mas eu ouço muito, assim, a palavra de Deus, às vezes numa pregação, mas cuidado com que pregação que você anda vendo. Não sei se vocês repararam que vocês começam a trocar o canal da televisão, ainda mais de madrugada, porque de madrugada tem muitas pessoas que estão ali, na mão de Satanás, sendo esmagadas, e as pessoas estão assim, tão desesperadas, que começam a ouvir aquilo ali, aí a pessoa começa a falar que se você vir, a sua vida de miséria vai embora. Se você vir, tudo vai se transformar em maravilha. Você vai ter um período de ilusão. Mas a própria palavra de Deus diz que nós teremos aflição nesse mundo, mas Ele venceu. Se você passar por esses momentos difíceis, com Deus, com o Senhor Jesus, você vai vencer. Não importa o tempo que você passou longe da presença do Senhor, mas se você retornar, se você se prostrar, Ele vai te dar as mãos e vai falar: levanta, meu filho, a quem eu tenho te comprar. Quando eu compraste ali naquela cruz, eu paguei um preço por você. Foi um preço caro, meus irmãos, para o Senhor deixar a gente de qualquer jeito. Às vezes eu vejo pessoas aí que se acham melhor do que todo mundo, que se acham superior a todo mundo, mas o Senhor não está em busca dos melhores na sociedade. Jesus está em busca daqueles que estão com o coração puro, quebrantado, buscando a tua face, a tua presença. É maravilhoso, irmãos, servir a Deus. Eu tenho 7 anos que eu me converti. Eu não me convenci, eu me converti. Eu tinha tanta vergonha, que eu era o pastor, até o pastor Antônio. Eu falei, encontrei ele no canto ali, eu falei: pastor, eu não posso aceitar Jesus aqui no cantinho com o senhor, não. Aí ele falou assim: olha, eu posso orar por você, mas você tem que ir lá na frente. Você tem que confessar diante da igreja que você está aceitando Jesus. Você está aceitando esse Jesus como seu Salvador, para que Ele venha entrar na sua vida e fazer morada. Aí, um irmão de domingo ainda, eu lá naquele cantinho, não era nem obreiro. Tem como você fazer a palavra de oferta? Eu falei: pelo amor de Deus, você me erra. Não, rapaz. Mas aí Deus, Ele vai nos capacitando, Ele vai trabalhando em nossas vidas, Ele vai nos moldando a um ponto que quando você começa a buscar a Deus, Ele começa a te botar em lugares que você jamais pensou em chegar. E se eu estou aqui hoje, foi pela misericórdia de Deus. Quando eu tinha acho que 1 ano de idade, eu fui desenganado por 7 médicos. Minha pele, eu era magro, pele e osso, eu era magro, e minha pele, eu fedia, diz meu pai e minha mãe que eu fedia, e minha pele era tão horrível. E o médico falou assim: olha, mãe, você tem que levar ele para casa, e não tem mais jeito. E eu naquela idade, eu me lembro como se fosse hoje, as irmãs de intercessão da igreja, que meu pai é evangélico há mais de 50 anos. E eu creio que se eu estou aqui, foi muita oração do meu pai, porque o pai, ele tem que orar pelos seus filhos. O pai, ele tem que orar pelos seus filhos. Se você não ora pelo seu filho, passa a orar. Eu vou no quarto das minhas filhas e eu falo: Senhor, meu Deus, tome a minha filha em tuas mãos. A Isa Gabriele casou agora, mas eu ia todo dia. Senhor, põe juízo na cabeça dessa menina. Agora a Isabelle foi: Senhor, meu Deus, a minha filha tem te buscado, ela tem se colocado diante do Senhor, e eu sei que quando acontece isso, o inimigo começa a tentar se levantar, ele começa a manipular, ele começa a fazer armadilhas, porque adolescente e jovem, eles são assim, mais vulneráveis, porque
o inimigo, o banquete, ele é muito grande. O banquete está aí, ó. Um jovem bonito. Esse dia eu falei com ela: minha filha, você está vendo aquele rapaz lá? Tô. Aquele rapaz é um rapaz que não é um modelo para você casar. Olha, hoje é segunda ou terça-feira, olha o horário. Não trabalha, não busca nada, não busca. Que futuro vai ter? Então, a Gabriele, eu estou levando para a minha vida, não quero falar de mim, mas como testemunho, para que vocês venham entender o que Deus faz. Foi umas 2 vezes. A Gabriele, pai, eu falei assim, não. Ah, meu Deus, não. E ela assim, sempre obediente, glória a Deus, e obediente. Aí chegou mais uma vez, que foi a vez daquele boca aberta lá atrás lá. Aí, mas pai, toda vez é não. Eu falei, vamos orar a Deus, porque o dia que for de Deus eu vou falar sim. Eu falei, vamos orar. Você vai ver, o dia que for de Deus eu vou falar sim. Eu falei sim. Então, nós precisamos confiar nossa vida em Deus, os nossos filhos em Deus. Nós temos que projetar nossa vida para Deus. Nós precisamos viver para Deus. Que quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida da sua. E eu aprendi isso. Vamos encerrar aqui, porque nós temos um momento de ceia. Vocês pararam para analisar que os fariseus ali, eles chegaram para Jesus e perguntaram se o apedrejasse ou o que ele ia falar. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eles disseram que a última palavra era de Jesus. Eles tentaram, se espernearam, mas a última palavra foi de Jesus. A última palavra. Não, eu não condeno. Eu perdoo. Vai, não peques mais. Quando Jesus, ele nunca falou com ninguém: eu te perdoo e fica. Ele falou: vá e não peques mais. Aí essa mulher, cheia de vergonha, mas ela ficou diante de Jesus. E eles ali, com as pedras, jogaram as pedras, deixaram aquelas pedras no chão. Ele falou: vá. Ela saiu pisando sobre as pedras. O que significa aquelas pedras? Acusação de Satanás, astuta de Satanás. Tudo aquilo que Satanás tentou contra a vida de Jesus, contra a vida daquela mulher, foi jogado por terra. E nessa simbologia ela foi pisando em cima das garras de Satanás. Jesus mostrou que ele é superior a tudo. Como diz o nosso irmão Dali, Deus não tem adversário. Deus não tem adversário. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Cadê o ministério de louvor? Se essa mensagem falou com você, vem aqui à frente, para que nós possamos orar. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, e você sentiu o desejo de vir aqui à frente, venha, não tenha vergonha. O Ministério de Louvor vai cantar. E se você sentiu o desejo, pague as luzes. Cadê? Está tudo apagado, né? Não tem mais luz. Porque às vezes as pessoas ficam meio constrangidas, meio com vergonha. Mas venha. Não volte para casa da forma que você chegou. Não permita que o diabo venha te segurar nessa cadeira para que você não venha receber a bênção. Não é que você não recebeu, se você está aqui, porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para que você recebesse a bênção do Senhor. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos nessa noite. Começa a refletir.
no que Deus tem feito na sua vida. Comece a refletir nas coisas que têm te impedido de caminhar, nas coisas que têm te entristecido. Comece a meditar naquilo que o diabo tem tentado te destruir, na sua vida financeira, as pessoas que te perseguem no seu trabalho, o seu novo projeto de vida. Entrega nas mãos do Senhor, porque Ele tudo pode. Ele pode resolver todos os seus problemas. Aquela mulher mesmo com vergonha, ela ficou na presença do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover um sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha
minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Irmãos, hoje é dia de ceia do Senhor. O Espírito Santo toca no meu coração que tem pessoas aqui que precisam liberar perdão. O Espírito Santo de Deus fala: para que nós possamos herdar o reino dos céus, precisamos liberar o perdão. A oração que Jesus nos ensinou, Ele disse: Senhor, perdoa os meus pecados como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Você tem elevado a sua oração ao Senhor pedindo perdão dos seus pecados, e você tem perdoado as pessoas, você tem liberado o perdão. Nessa noite, se tem alguém aqui que sentiu o desejo no seu coração, que não conhece a Jesus, se você que é criatura e quer passar a ser filho de Deus, você que não é convertido, se você sentiu desejo nesta noite, através dessa palavra, se você quiser aceitar esse Jesus, na verdade, quem nos aceita é Jesus, mas Ele nos dá a oportunidade de nós aceitarmos e vir aqui confessá-lo Ele diante da igreja, diante dos homens. Se você sentiu o desejo do seu coração, levante a sua mão para que nós possamos orar por você, porque Ele tem algo na sua vida, Ele quer transformar a tua vida, Ele quer mudar a sua história, Ele quer fazer de você uma nova criatura. Não permita que a vergonha, não permita que o diabo venha te segurar nessa cadeira, não permita que o diabo venha te aprisionar. Não viva aprisionado pelo inimigo. Seja liberto por Jesus, que derramou aquele sangue na cruz do Calvário. Faça valer aquilo que Jesus fez. Há alguém aqui nesta noite que não é convertido, que deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida? Não há. Se tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, quer retornar à casa do Pai, ter um reencontro com esse Deus, para viver uma nova história, para ter um novo recomeço, não há ninguém? Então vamos partir para encerrar a ministração, vamos para o momento da ceia do Senhor. Eu queria convidar aqui o presbítero Jadia Diaconisa, sua esposa, que estará servindo a ceia do Senhor. Glórias a Deus. Nós vamos ter um momento de oração para abençoar esses alimentos. E um momento, se você quiser se ajoelhar para conversar com o Senhor, ou de pé, da forma que você achar melhor. Mas confesse ao Senhor o que tem te incomodado.
A palavra de Deus diz que nós precisamos examinarmos, se estamos em comunhão com o nosso pastor, com a nossa igreja, examinarmos para que nós não venhamos comer e beber do sangue indignamente, porque você estará trazendo juízo para a sua própria vida. Mas quando Jesus, ele fala ali na carta de Paulo, quando Paulo fala ali na carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz: examinai. Mas ele está dizendo para você examinar, para que você não venha ceiar, mas você examine e conserte o que tem te atrapalhado a ser servido do banquete. Se tem algo que não está permitindo que você venha ceiar, ore nessa noite, conserte nessa noite, para que você venha a passar, a voltar a ser servido. E você que não é batizado, que tem o desejo de ser batizado nas águas, procura a nossa secretária Gabriele, que estará pegando o seu nome. Então nesse momento, vamos, no seu momento de intimidade, fale com o Senhor nessa noite. Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje para te agradecer, Pai, por nos dar o direito da salvação. Pai, eu peço pelas pessoas, meu Deus, que estão desanimadas, aquelas pessoas que estão afastadas dos teus caminhos, Pai, que elas possam se render, Pai, que elas possam nesse momento ser tocadas pelo teu Santo Espírito. Pai, nesta noite, Senhor, uma noite especial para a tua igreja, uma noite de festa, de alegria. Pai, aqui estão esses alimentos, Pai, esse pão que representa a tua carne, esse suco de uva que representa o teu sangue, Pai. Eles não vão deixar de ser pão, não vai deixar de ser o suco, mas que possamos aqui relembrar do teu sacrifício ali naquela cruz do Calvário. Pai, mesmo nos momentos difíceis, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado. Pai, assim eu oro e agradeço ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. As pessoas do meu lado direito possam se servir logo após o da esquerda. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Digno de louvor, digno de louvor. Digno de louvor.
Canta, igreja, Jesus é santo. É digno de todo louvor e toda adoração. Ah, Jesus. Oh, glória a Deus. Tu és santo, Jesus. Glória a Deus. Poderoso. Digno de louvor. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus na noite ele que foi traído, ele ergueu o pão e deu graça. E disse: esse é o meu corpo, que será entregue em memória de mim. Comeis do pão. Aleluias. Semelhante modo, Jesus ergueu o vinho. Então, semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Vamos beber. Aleluia, Jesus. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, Tu és santo e maravilhoso, Deus. Pai, que essa nuvem de bênção, de glória que está sobre essa igreja nesta noite, Pai. Pai, que ela venha alcançar Colatina, meu Deus. Que ela venha, Pai querido, alcançar, Pai querido, o nosso estado do Espírito Santo. Pai, no nome santo de Jesus, eu te agradeço, meu Deus, pela liderança dessa igreja, Pai. Uma liderança que tem te buscado, tem trabalhado na tua obra, Senhor Jesus. E a palavra de Deus que está em busca de verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Seja esse adorador que busque em espírito e em verdade. Pai, obrigado, meu Deus, por essa palavra, por essa ministração. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E assim, meu Deus, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Podeis assentar. Glória a Deus. Graça e paz. Amém. Mensagem maravilhosa, onde o Senhor nos mostra o grande valor do perdão para as nossas vidas. Deus possa continuar abençoando o evangelista, que ele possa continuar sendo usado pelo Senhor para a glória e honra de nosso Senhor Jesus. Amém, amados? Amém. Eu quero passar aqui alguns avisos. Amanhã nós teremos um culto na Igreja Assembleia de Deus Chama Viva. Toda a igreja está convidada a estar ali. Pastor Saulo esteve aqui na festividade da igreja, foi uma bênção e nos convidou a estar ali para celebrarmos com os irmãos, né, um culto de avivamento. Amém? Então, como aqui está marcado a oração para amanhã às 19h30, eu quero dizer para os irmãos que nós temos o culto lá no Colômbia, em nome de Jesus. E sexta-feira, culto de ação de graças na casa do casal, né? Aí os diáconos, né? Lucas e Gabi. Cadê os irmãos aí? Amém? Será lá no Colômbia. Nós vamos sair daqui da igreja às 19h15. 5 minutos com o Ministério de Dança ao final. Quem é que vai estar responsável aqui?
5 minutos, Gabi. E o nosso batismo, tá? Estamos aí com a abertura para a nova turma para se batizar. Nós vamos iniciar esse curso de batismo no próximo domingo agora, o dia 8. Então, se você não deu o seu nome, dê o seu nome o mais rápido possível para você estar iniciando conosco, para que possa estar sendo batizado o mais rápido possível aí. Amém, amados? Glória a Deus. E os demais avisos eu vou colocar nos grupos lá. Os irmãos fiquem atentos lá, porque teremos algumas coisas lá relacionadas à liderança da igreja. Vamos nos colocar de pé. Mais uma vez eu quero agradecer a todos que estão nos visitando, no nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, nós queremos neste momento, Senhor, te agradecer por esse momento maravilhoso, o qual o Senhor falou conosco de maneira profunda, Senhor. Deus, que esta bênção, Senhor, possa, meu Pai, nos acompanhar, Senhor. Que ela não venha ficar somente neste recinto, mas que quando nós descermos estas escadas, Pai, ela possa estar permanente em nossos corações. E que o Espírito Santo, meu Pai, quem sabe no decorrer desta noite, ainda vai falar de maneira profunda a algumas pessoas, Pai, que se encontram aqui. Deus, nós queremos te agradecer pela vida do evangelista, o qual, meu Pai, eu creio que o Senhor deu a ele esta vitória, deu a ele esta bênção, Senhor. Abençoe, Senhor, a sua vida, abençoe a sua família. E na mesma maneira, Senhor, nós te pedimos para que abençoe toda esta igreja, Senhor. Pois nós nos alegramos porque hoje nós vimos que esta família está crescendo. Esta família, Senhor, ela vai alcançar, meu Pai, lugares aonde nós nem imaginamos, porque esta obra pertence a Ti, Senhor. Deus, muito obrigado por acrescentar o número de salvos a esta igreja, pois eu creio que é por honra e glória de nosso Senhor Jesus. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Erga tuas mãos, que a graça e o amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre as nossas vidas e sobre a vida de todo aquele que espera a volta redentora de Cristo. Assim toda a amada igreja do Senhor diz: